Estamos no 5 já, ou seja, a última dica, né, da automação. Agilidade no contato. Mais rápido a abordagem, maior a taxa das... Identificando rapidamente quais são os LEDs que podem contato de vendas através da automação de marketing, é possível agilizamento e assim conseguir maiores taxas de conversão pela oportunidade que traz, né? Ou seja, final, como o próprio nome diz, que é automação de marketing, se não uma maneira de tornar algo que o vendedor tenha tempo, né, de se dedicar a outras tarefas. Um exemplo é quando o cliente assina um período de teste da ferramenta e a equipe de venda logo entra em contato para saber se ele tem alguma dúvida, se precisa de auxílio ou se deseja fechar a compra com um desconto exclusivo. Quanto mais ágil é esse cliente, ou seja, então, quanto maior essa agilidade nessa abordagem, ou seja, nessa conversão do cliente, mais rápido vai ser o retorno, ou seja, mais rápido vai ser o retorno para a nossa, a nossa venda, né? Então, esse processo vai ser um pouco mais fácil depois para a venda. Resumindo bem o nosso, falando sobre as 5 dicas de automação, 4, né? Que a gente falou em marketing, ou seja, resumindo a estratégias. Então, a gente também, além dos 4C, a gente tem os 4P, desculpa, a gente tem os 4C, ou seja, organização para descobrir quais as necessidades estão, a satisfação do consumidor, apoiando o conceito e o bom atendimento ao cliente. Que tal analisar a descrição dos elementos na figura abaixo, ou seja, a figura que vocês têm lá na apostila, na página 49. Quem quiser dar uma olhada, então lá a gente tem. Então, já para você escrever nas linhas ao lado de cada, então os nossos 4C, cliente, custo, conveniência e como o cliente. Ou seja, existem vários tipos de cliente. Ou consumidores, cliente ou consumidores, né? Que é a mesma coisa. São hábitos diversos. As empresas precisam focar no cliente e ver o que é importante para que ele e produzir aquilo que o cliente também está disposto a pagar. Ou seja, o custo para o cliente, como um determinado, ou seja, lida significado do custo para ele, e da predatória, ou seja, da guerra de preços. Então, a conveniência, que nós falamos do 5C, conveniência, canais de distribuição competitivo, que é importante inverter, e o cliente não vai mais até o produto, ou seja, o produto vai ao cliente, ou seja, a conveniência que o produto vai até o cliente, em vez de o cliente buscar o produto que vai. Então, dessa forma, acaba o cliente adquirindo o produto, fica um pouco, né? Conveniência, agora a comunicação. A comunicação, que propaganda, é saber ouvir usando os canais interativos. Tá? Isso aumenta ao cliente, pesquisa de satisfação e etc. Ou seja, essa comunicação, alguém dizer, por exemplo, ouviu dizer, ou já aconteceu com vocês, quando a gente compra algum produto que a gente viu a propaganda, viu o produto, depois a gente adquire, a gente recebe o produto, no e-mail, através de mensagem, eles mandam comunicação a nós para a gente avaliar o produto, ou seja, a empresa que comprou, a entrega, então a gente sempre recebe ou seja, para a gente também é opinião. Então, muitas pessoas utilizam esses canais para saber se o cliente talvez tem o 01 para saber qual é a satisfação, mas também dessa forma o cliente está satisfeito com a compra, com o produto, com a entrega, e para o cliente não precisar, por exemplo, como ele está muito ligado, ou seja, usando a tecnologia, dessa forma possa responder sem estar em contato com outra pessoa. Ou seja, é muito mais simples, né, responder dessa forma, por e-mail, né, do que por telefone, alguma coisa. Então, dessa forma é mais fácil
fazer esse questionário. Nós também temos 252 que fala assim: o senhor comentou realmente, o marketing também utiliza recursos tais como canal de comunicação com benefícios das tecnologias, da informação e da comunicação, ou sobre as vantagens, simplificando e otimizar os recursos financeiros de redução de papel, por exemplo. Isso poderia ser identificado como o e-mail marketing, né? Então, o e-mail marketing, que é aquilo que nós falamos, né? Sobre toda essa automação, ou seja, todas essas dicas. É e-mail marketing de um banner, ou seja, envio por e-mail, ou seja, uma mala direta intranet, ou seja, site da cooperativa, ou seja, então depende muito, né, de qual seja. Embasado em todas essas informações e orientações, tracem estratégias para divulgar, né? Por exemplo, a assembleia, no caso da cooperativa, ou pode ser divulgar outra coisa. Então, quais vocês vão seguir? Para um plano de comunicação, meios, se vão ser impressos, se vão ser digitais, de acordo com o público ou com a campanha de marketing, né? Para definir os prazos, tudo de qual momento vai acontecer. Respostas, né? Tabular todas, pesquisar índice de presenças, comparecer nas assembleias. Então, lembre-se que nós estamos falando também dessa parte que é como se fosse uma da cooperativa fictícia que nós temos, né? Que nós temos. Depois a gente também vai começar abordando sobre marketing e vendas, ou seja, um vai estar interligado com o outro. Então, através, né, de nós falamos, então o marketing digital também, né, depois de toda essa automação que a gente falou das dicas, a gente pode também, através do marketing digital, produzir um conteúdo, ou seja, uma boa ferramenta para atrair os clientes e produzir conteúdos livres de propaganda do seu produto e virar referência na sua área de atuação. O que mais funciona, até porque pouca gente faz, é o conteúdo educativo sobre o tema do negócio, né? Então, produzir um conteúdo adequado. Usar bem as redes sociais, ou seja, quem já atua nas redes sociais sabe como esse canal é relevante para pequenas empresas. Ou seja, não basta só ter um perfil, é preciso usá-lo como estratégia, né? Então, porque talvez as redes sociais a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente sempre ouve falar sobre algumas coisas ou algumas hacker que faz algumas propaganda, ou seja, alguma coisa que utiliza, né, o site. Então, a gente tem que pensar bem nos conteúdos, né, e usar essa ferramenta. Pense no curto e no longo prazo, ou seja, a criação do conteúdo de um blog da empresa costuma dar um retorno a longo prazo, quando o seu negócio ganha fama por ser especializado nesta área. Ser referência não acontece do dia para a noite, como nada acontece do dia para a noite. Por outro lado, tem uma série de coisas que dão resultado no curto prazo. Uma delas é a compra de mídia, como investir, né, no Google Ads ou no Facebook. Então, no caso, não é só fazer uma simples propaganda, tem que fazer também um investimento. Copiar também, ou seja, observar o mobile, ou seja, com os smarts mais baratos e consumidores querem encontrar empresas e até comprar sem precisar um computador. É preciso se adaptar e criar apps, ou seja, hoje nem todo mundo tem, porque alguns sites, algumas empresas, o cliente só consegue efetuar as compras, né? Ou seja, pela internet, pelo computador ou notebook. Então, criar os apps também para usar nos celulares também e em qualquer um deles, para que esse marketing não perca, né, toda essa propaganda dele. Então, se o cliente utilizar o celular que está à mão, que é o mais fácil hoje, então ele conseguir também. Apesar que hoje a gente já utiliza de todas essas formas. Não copiar grades, ou seja, outro ponto importante na hora de pensar em sua estratégia online, não copiar o que as grandes empresas estão fazendo. Então, fazer de forma diferente também. Investir em atendimento,
cuidar da infraestrutura, conhecer o seu público. Então, tudo isso é importante na hora de fazer essa utilização do marketing digital para a ajuda do seu negócio.